Semana passada, os irmãos lembram? Eu comecei o capítulo 2 de Romanos e fomos até o versículo 3. Hoje a gente vai do 4 até o 6. Mas como é pouquinho, vamos ler do primeiro de novo, só para a gente pegar a história por inteiro. Lembrando, né? A história inteira é óbvio, contando o capítulo 1 também. Romanos 2:1 diz assim a palavra do Senhor: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Só para os irmãos entenderem quais coisas Paulo estava falando aqui. Está falando todo tipo de pecado que ele vinha tecendo no capítulo 1. Homossexualismo, idolatria, várias outras coisas aqui, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, homens cheios de avareza, maldade, inveja, difamadores, caluniadores e por aí vai. No versículo 4 ele então diz assim: ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Até aí tá bom, meus irmãos. Como eu disse a semana passada, eu comecei dizendo o seguinte: olha, sobrenome não salva ninguém. Era o que Paulo estava pregando para os judeus que moravam em Roma. A igreja de Roma, dos romanos, era formada praticamente por gentios e alguns judeus. O problema dos judeus, não só de Roma, mas de todo lugar, é que eles pensavam que era o seguinte: o simples fato de sermos judeus, ou seja, traduzindo para nós, o simples fato de frequentarmos uma igreja evangélica, de termos o sobrenome crente, isso nos faz livres da ira de Deus. E Paulo estava provando que isso era mentira. Paulo diz: não adianta vocês terem esse argumento dizendo o seguinte: olha, somos povo escolhido por Deus, portanto Deus não vai nos repreender. E Paulo deixa bem claro: seja judeu ou seja grego, seja crente ou seja ímpio, todos que pecarem perecerão. A conduta daqueles homens, eles tinham o seguinte: não importa a nossa conduta, o que importa é o nome que nós temos. Infelizmente é isso que nós vemos em muitos crentes hoje também. Não importa o estilo de vida que ele tenha, mas ele é crente. Domingo ele está na igreja, ele contribui com o dízimo, quando precisa de alguma coisinha ele ajuda. E Paulo diz: não pense que apenas essas coisas são suficientes. Não, é óbvio que quem é cristão verdadeiro vai praticar essas coisas, só que apenas isso não adianta. Não há maior impiedade do que as pessoas não reconhecerem que elas precisam da justiça de Cristo. Era o que Paulo estava dizendo. Eles se achavam pessoas boas demais, portanto não precisavam da justificação pela fé. E Paulo vem mostrar que isso é um engano. Depois eu falei também que, olha, Paulo diz o seguinte: olha, o grande problema desses judeus é que eles primeiro olhavam para o erro dos outros, para depois então olhar para si. Na verdade ele nem olhava para si, olhava mais para o erro dos outros. Eu deixei bem claro, essa é a tendência nossa também. A tendência minha e sua, às vezes, como religiosos e não como cristãos, é a seguinte: é sermos cegos para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias falhas, mas em compensação termos olhos de águia para com o erro do vizinho. Lembra quando Jesus ilustra? Olha, vocês têm uma trave no olho, mas estão preocupados com o cisco no olho do outro. Devemos primeiro olhar para nós. É assim que deve funcionar. E depois eu também disse que o juízo de Deus é segundo a verdade. É o que Paulo diz aqui em Romanos 2:1. Que Deus, ele não vai ter um padrão diferente para crente ou para ímpio. Pecado é pecado, seja no bode ou seja na ovelha. Nós vemos pecadores ímpios pecando e se lascando, mas nós também vemos o homem segundo o coração de Deus, Davi, por conta de uma olhadinha. Olha como começou o pecado de Davi. É uma olhadinha, traduzindo para hoje, né? Aquela olhadinha que eu dei no Face, que não podia ver. Aquela olhadinha lá na internet. E por conta disso desencadeou um monte de coisa. E nós sabemos, Davi mentiu, matou e adulterou. E Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa errou, a pessoa é punida. E nós vemos umas punições terríveis na vida do homem segundo o coração de Deus. Lembra o que aconteceu com Davi? Diz a Bíblia que, primeiro, que o filho que ele tinha arrumado com aquela moça do adultério morreu. A primeira coisa foi isso. Depois diz a Bíblia que um filho estuprou outra filha, que um filho matou o próprio irmão.
Depois diz que seu próprio filho tentou tomar o reino dele, e daquele momento em diante a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Isso na vida do homem segundo o coração de Deus, por conta de uma olhadinha. E se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, aconteceu essas coisas, e nós? Portanto, não podemos tratar o pecado de forma leviana, porque Hebreus, o autor, diz assim, né, olha, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem iremos prestar contas. Eu não sei quanto a você, mas eu me apavoro toda vez que eu leio essas coisas. Os olhos do Senhor estão, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem iremos prestar contas. E Jesus ainda vai mais fundo. Jesus diz assim, haverá um dia que ele julgará o segredo dos homens. Sabe o que é segredo, né? Aquela coisinha que você conta para um, o outro conta para o outro, conta para o outro. Na verdade não vira segredo nada. Mas aquele segredinho talvez só você saiba. Aquela coisinha que você fez escondida lá, que talvez seu marido, sua esposa, seu pastor, seus pais nunca irão saber. Diz a Bíblia que nós seremos julgados por essas coisas. Mas com base nisso, eu quero hoje pregar sobre o versículo 4, 5 e 6. E o primeiro princípio é o seguinte: bondade e tolerância não são álibis para uma vida de pecado. Álibi é a mesma coisa que justificativa. Bondade e tolerância não são álibis para uma vida de pecado. É o que Paulo diz aqui em Romanos 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Paulo é bem claro, olha, vocês desprezam a riqueza da bondade de Deus. Deus não é apenas bom, Paulo está dizendo. Deus é rico em bondade. O problema é que nós desprezamos essa bondade. Bondade, infelizmente, bondade de Deus as pessoas usam para o pecado. Do tipo o seguinte, olha, Deus é bom. E se eu errar, Deus vai perdoar. Portanto, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes nós damos esse argumento para o nosso próprio erro. E Paulo diz que isso é engano. Isso é um equívoco. Nós não podemos usar a bondade de Deus como álibi, como justificativa para cairmos. Porque tem pessoas que dizem, usando a escritura, o seguinte, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É por isso que eu erro. Ora, isso é injustiça. Você usar a escritura para você viver a sua vidinha pecaminosa, errado. Usar uma verdade distorcida é ser injusto para com Deus. Porque quando você pega uma verdade divina e dá uma distorcida nela, você está sendo injusto com o próprio Criador. O fato de Deus ser bom e tolerante não permite, muito menos autoriza que eu e você vivamos uma vida de pecado. Ora, porque Deus é bom e Deus perdoa, lembra 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma verdade absoluta e maravilhosa. Amém, meus irmãos? Não importa quantas vezes pecamos, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a Escritura. Só que nós não podemos usar essa passagem para pecar constantemente, de forma premeditada. O pecado na vida do cristão é um acidente. E saiba, mesmo acidentes trazem consequências desastrosas. Mesmo quando pecamos involuntariamente, porque é isso que se espera do cristão. Não que ele seja santo, perfeito, mas que se pecar, ora, que não seja premeditado, que seja uma escorregada. Porque uma coisa é você passar e escorregar na lama. Outra coisa é você passar no corredor, ver uma lama e se jogar na lama e ficar ali, porque ali está geladinho. Ainda canta a musiquinha, né? Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro. Só pode dizer isso. Isso não tem como. Portanto, não interprete bondade e tolerância com frouxidão. Porque muitos pensam que Deus é avô. Na casa do avô é assim, né? O neto faz o que quer. O avô não fala nada. E quebra, e derruba arroz, e atravessa pé cheio de barro. Você já viu o avô repreendendo? Não, o avô foi feito para estragar criança, infelizmente. Quem tem que repreender é pai e mãe. Agora muitos colocam essa imagem daquele vovô bonachão e pensam que Deus é assim. Você pode fazer o que você quiser e Deus vai pegar acho do tapete. Diz, meu filho, você errou de novo, não tem problema não. Errar todo mundo erra. Não interprete bondade e tolerância como frouxidão. Porque alguém que finge ver o nosso pecado e faz vista grossa, não pode ser alguém bom. Imagina o seguinte, imagine então que você é médico, e você está num acidente, várias pessoas, dezenas, sofrendo. Você, como você aprendeu, e o seu papel, o seu juramento no dia da sua formatura é ajudar, sempre. Eu lembro quando eu era militar, um dos juramentos era com o sacrifício da própria vida. Creio que na medicina não fazem isso, né?
Mas o militarismo é com o sacrifício da própria vida. Daí você está ali fazendo tudo para que essa pessoa se recupere. E de repente você vê um companheiro de profissão do seu lado, aproveitando daquele estado da pessoa, inconsciente, meio grogue, colocando a mão na carteira dela, tirando, pegando o dinheiro, arrancando o relógio do pulso e guardando na sua bolsa. Ora, se você não fala nada, você é um bom médico? Não. Você é um mau médico, tão quanto aquele. Portanto, Deus também é da mesma forma. Se Deus vê eu e você errando, e não pune, e não faz alguma coisa, você acha que Deus seria bom por conta disso? Aceitar que todo mundo leve a vida do jeito que quer? Alguém, meu irmão, que finge que vê o pecado e não faz nada, faz vista grossa, não é uma boa pessoa. Pais naturais não são assim. Eu tenho certeza, se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, e você vê eles fazendo alguma coisa errada, você como um bom pai vai repreender, vai xingar, vai brigar, vai quebrar o pau, se necessário for, vai pegar, vai dar uma chinelada e vai dar umas varadas no lombo da criança. É porque você detesta? Não, é porque você ama. É isso que diz Provérbios. Aquele que retém a vara aborrece seu filho. Se você é um pai natural, meu irmão, falho, assim como eu, assim como todos, e você vê seu filho fazendo as coisas erradas e você não faz nada, você passa a ser um mau pai. Agora, imagina o seguinte, você está lá, sempre você diz para o menininho, para sua criancinha, para sua menina, se colocar a mão aí, apanha, e nunca bate. Se colocar a mão aí, apanha, e nunca bate. Você acha que você vai estar sendo um bom pai? Vai estar realmente criando uma boa criança? É óbvio que não. Agora, por que nós achamos que Deus vai fazer dessa maneira conosco? Que podemos agir como bem entendemos e Deus nunca vai repreender. Se nós que somos pais maus, diz a Escritura, fazemos o que é correto, quanto mais Deus. Se pais perdem respeito por não cumprirem a sua palavra, lembra que Jesus disse? Seja seu sim, sim, seu não, não. Ou seja, falou para o seu filho, ó, se fizer tal coisa não vai ter. Cumpra. Ou você diz para ele, olha, no pagamento vou levar você para comer fora. Cumpra com a sua palavra. Se nós não cumprimos com a palavra, nós perdemos o respeito. Se Deus também não cumpre com essa palavra, aconteceria a mesma coisa. Muitos pais, infelizmente, são como a rainha da Inglaterra. Deve lembrar dela, né? Rainha da Inglaterra, todos respeitam, ninguém obedece. Muitos pais, infelizmente, dentro do lar são assim. Os filhos até respeitam, mas obedecer que é bom, nada. Portanto, meu irmão, não seja nojento e asqueroso ao ponto de fabricar um Deus e usar a bondade divina para a sua vida de pecado, como desculpa para você viver no erro. Ah, Deus entende coisa nenhuma. Ai, eu estou apertado, por isso que eu não sou fiel ao Senhor. Será que não é o contrário? Será que é por conta da sua infidelidade que talvez esteja passando momentos difíceis? Ah, pastor, estou com um problema lá em casa, mas não sei quantos dias que a mulher dorme de calça jeans, por isso que eu caí. Ora, pare de dar desculpa. Não coloque a bondade de Deus como álibi, como desculpa para você. Isso é ser injusto para com Deus, é deturpar o caráter do próprio Deus, para atender às suas necessidades pecaminosas. Não use, meu irmão, a bondade de Deus como refúgio, como álibi para o seu pecado. Não há maior insulto a Deus do que conhecermos a Deus e continuarmos uma vida de pecado. Mas segundo princípio, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. É o que Paulo diz aqui no verso 4. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você sabe, ignorar é desconsiderar de forma voluntária. É isso que Paulo está dizendo. Vocês, de forma voluntária, vocês desconsideram que a bondade de Deus é para nos levar ao arrependimento. Bondade e tolerância, meu irmão, jamais vão ser estímulos para o pecado. Pelo contrário, a bondade sempre vai nos conduzir para o mesmo caminho, arrependimento. E arrependimento, se você lê a Escritura, você sabe. Arrependimento é o tema da Escritura. Seja no Novo ou seja no Antigo. Seja no Novo Testamento ou no Antigo. Não importa qual carta você leia, qual livro você leia, arrependimento é o grande tema da Escritura. Qual foi a grande mensagem de Moisés, de Josué? Arrependei-vos. Ora, não muda nada. Olha o que Josué chamava o povo. Vocês são povo de dura cerviz. Cerviz vem de cervical, né? Difícil de se dobrar. Por conta de vocês não se dobrarem diante de Deus, é que vocês sofrem. Lembra a mensagem de Jonas? Uma pregação grandiosíssima. 6 palavras. Exatamente. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Ou seja, arrependam-se ou vocês serão destruídos. Jeremias pregou arrependimento.
Olha o que Jeremias dizia: se arrependam ou virá a Babilônia e vai arrebentar com vocês. As suas mulheres grávidas serão cerradas ao meio, seus filhos serão levados como escravos. E Deus vai destruir tudo. A mensagem dos profetas, dos apóstolos e de Jesus também sempre foi a mesma: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E sempre nessa ordem: arrependimento e depois reino dos céus. Hoje infelizmente pessoas invertem, ou pior, só pegam a segunda parte, né? Reino dos céus e pronto. A grande mensagem de hoje é a mensagem de Jeremias 6,14. Paz, paz, quando não há paz. Olha a mensagem. Você quer ver se um profeta é verdadeiro ou não? Olha para Jeremias e olha para os falsos profetas que haviam na sua época. Sabe qual era a mensagem de Jeremias? Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados e voltai-vos para Deus. Sabe qual era a mensagem dos falsos profetas? Vocês profetizam paz quando não há paz. Em Jeremias 6,14 ele diz assim: vocês curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, a pessoa chega com câncer na igreja. Sabe o que os pastores de hoje fazem? Colocam um band-aid. Apenas superficial. Não falam: olha, o seu problema é por conta do seu pecado. A sua vida está assim é porque você tem andado em desobediência a Deus. É por conta disso, apenas por conta disso. Não é de admirar que hoje nós vemos em muitos cultos poder de Deus. Poder, né? Entre aspas. Muito poder, muito mover, muita histeria, pouco arrependimento, pouca convicção de pecado. Vemos as pessoas talvez chorando porque não conseguiu comprar o carro novo, porque não conseguiu comprar a geladeira que queria. Mas já viu pessoas chorando por convicção de pecado? Pessoas aos prantos dizendo: Senhor, se propício para comigo, pecador. É coisa mais rara, nós vemos pessoas assim. Olha para os avivamentos modernos e olha para os avivamentos históricos. Ou como eu escrevi hoje no Face, olha para os avivamentos raiz e para o avivamento Nutella. Compara os avivamentos que as pessoas dizem que nós cristãos estamos passando. O que é um culto avivado? O que é avivamento para as pessoas? No culto vira o anjo. Engraçado que se você for ver no Antigo Testamento e no Novo, as pessoas quando viam o anjo caíam com a boca no pó, tremendo de medo. Sabe por quê? O anjo representava a presença de Deus. Hoje em dia não, o anjo é assim com o pastor. Talvez você já viu o pastor na TV lá, né? O pastor dá ordem para Miguel, né? Tá lá no presídio, lá: Miguel, põe o braço desse cara para trás, Miguel. Desceu o cara. Miguel, ajoelha ele, Miguel. Rapaz, só falta tirar uma selfie com ele e pôr no Face. Diferente dos homens de Deus quando viam anjos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, o que tinha era temor. Mas avivamento hoje é isso: é a pessoa sapatear, gritar, rir. Já ouviu falar de Kenneth Reagan e a unção do riso? Quantos aqui já ouviram falar? Põe lá na internet para você ver, é um absurdo. Infelizmente, esse desmiolado influencia a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais do nosso país. Kenneth Reagan, a unção do riso é o seguinte: ele começa a rir igual um tolo, igual um idiota, e todo mundo começa a rir da risada dele. E a igreja inteira rindo. Eu nem falei, você já está rindo. Vê como que é unção, hein? Eu acho que é unção mesmo, até eu comecei a rir da risada do povo, ridículo, deu uma cidade, pelo amor, né? Daí tá lá, eu fico pensando: meu pai, o que isso edifica as pessoas? O que de aprendizado as pessoas levam disso? Mas isso aí é um avivamento moderno. Meu irmão, se não há mudança de caráter, essas coisas são fúteis e carnais. Não interessa como foi o culto, se não muda o seu estilo de vida, o seu caráter, se não faz de você a cada dia uma pessoa melhor, foi apenas carnalidade, apenas histeria, apenas frenesi. Agora, se você quer realmente, hoje em dia, às vezes eu rajo de rir, tem aqueles slogan, né? Fulano avivalista do século 21, contraste para vir na sua igreja. Eu rajo de rir desse povo aí. O povo que produz avivamento, né? Ou seja, que faz fogo. É interessante que na Bíblia o fogo vinha de cima para baixo. Agora o povo dá um jeito de fazer um foguinho aqui para o fogo subir para Deus. Não contrate o fulano que é avivalista. Depois descobre que ele era no máximo um emocionalista. E depois disso era um extorquista. Que a coisa que ele fazia era arrancar dinheiro do povo. Apenas isso. Somente isso. Hoje em dia, quando você ouvir alguém dizendo assim: olha, o culto lá foi tão avivado, entenda-se por animado. Avivamento para muitos é apenas animação. O que teve? Teve dança, as meninas girando. Eu fico imaginando como que adora a Deus girando cambalhota daquele jeito, né? E vira, atravessa.
Pastor, o senhor é contra a dança? No culto, totalmente. Você não vê esse tipo de... É elemento de culto, dança. Eu sempre falo para os irmãos, na Bíblia tem cantares, não tem dançares. Mas ainda que seja, olha, pastor, Miriam dançou, Davi dançou. Mas era no culto que ele estava dançando? Não. Festividade não tem problema não, irmão. Você quer virar piroleta, duplo, tu escarpado, faz o que você quiser, você não vai quebrar a coluna e chamar nós depois, né? Não tem problema. Mas no culto, consegue ver esse povo como que é doido? Culto avivado para eles é isso, é animado. Agora, olha a diferença do que verdadeiramente é avivamento. Leia o livro de Atos, que é um livro histórico. Quando os apóstolos pregavam o evangelho, o que acontecia com as pessoas? Atos 2:37, olha que interessante. Aqui, Pedro tinha acabado de pregar, olha, aquele Cristo a quem vocês mataram, aquele Jesus, o Nazareno que vocês mataram, crucificado, ele era o Cristo, o Messias. Depois desse sermão, olha a consequência. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro prega o evangelho, e olha que as pessoas dizem, olha, o que nós vamos fazer agora? E Pedro responde, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Consegue ver? As pessoas ouviam a pregação do evangelho, o que eu posso fazer agora? Olha, se arrependam, sejam batizados, andem em novidade de vida. Depois em Atos 19:18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Aqui Paulo prega, e sabe qual foi a consequência da pregação de Paulo? As pessoas publicamente confessavam seus pecados, dizendo, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vê isso nas igrejas hoje? Historicamente, os puritanos contam que em épocas de verdadeiro avivamento, como por exemplo, na época de Jonathan Edwards, que escreveu um sermão fabuloso chamado de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu sei que até o termo hoje parece pesado demais, né? Esse era o sermão que trazia avivamento. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sabe o que as pessoas faziam quando ouviam esse sermão? Historiadores dizem, saíam do culto, iam para a delegacia. Dizia assim, olha, delegado me prende. Mas prender por quê? Você não fez nada, você não tem noção quão mal eu sou. Não, mas calma aí, o que você fez? Eu matei fulano, você é homicida. Não, eu matei no pensamento. Eu tive vontade que ele morresse. Não, mas isso aí não é crime. Eu falei, não, para o meu Deus assim é pecado. Você vê esse tipo de coisa acontecendo na igreja hoje? Pessoas se arrependendo verdadeiramente? Pessoas chorando por conta dos seus pecados? Não vê. Não vê de forma alguma. Sabe o que é avivamento? Tempo moderno de hoje, verdadeiro. É como o irmão da nossa igreja aqui estava contando. 15 anos pregando o evangelho para tudo que é lugar. Daí foi ao Impacto, esse retiro nosso, esse final de semana, e disse o seguinte, olha, eu prego faz 15 anos, mas eu percebi que eu não sabia nada, e eu estou disposto a começar do zero, começar tudo de novo. Meu irmão, você pegar uma pessoa há 15 anos que prega o evangelho para dizer uma frase dessa, se isso aí não é Deus, o que é Deus? Porque de fato, quando o evangelho verdadeiramente é pregado, é esse tipo de atitude que nós vemos. Pessoas que mudam, pessoas que se convertem, porque conversão é mudança. Agora você viu na igreja há 10 mil anos e continua do mesmo jeito. Das duas, uma, ou você não entendeu nada, ou o evangelho não está sendo pregado. Porque quando o evangelho é pregado, mudanças acontecem. Arrependimento é repensar, é mudar os conceitos e principalmente as atitudes. Jesus contou a parábola de 2 filhos. O pai diz assim, olha, fulano, vai para a vinha trabalhar. O primeiro diz, não vou. Mas depois se arrepende e vai. O segundo faz o contrário, pai, eu vou. Depois se arrepende e não vai coisa nenhuma. E depois ele pergunta, qual deles fez a vontade do seu pai? Eles dizem, é óbvio, aquele que disse que não ia, mas depois foi. Você consegue ver que arrependimento não é apenas falar, mas é atitude de voltar atrás e começar a fazer o que é correto. Mudança de opinião que não envolve mudança de ação, meu irmão, não é arrependimento. E eu pergunto para você, depois da sua conversão, quais mudanças são latentes na sua vida, no seu caráter, nos seus pensamentos? Ora, tem que ter. Não é possível você estar na igreja há 6 meses, 1 ano, 10, e continua com a mesma vidinha que você tinha antes de conhecer o evangelho. É impossível esse tipo de coisa. Não há conversão sem mudança. Arrependimento, portanto, é mudar em primeiro lugar os nossos conceitos em relação a Deus. Primeira coisa que acontece comigo e com você é que nós mudamos nosso conceito em relação a Deus. Quantas vezes, talvez você, assim como eu, via algumas coisas dando errado e achava que tudo era culpa de Deus? Como que pode? Pessoas com fome, Deus não faz nada.
Pessoas morrendo e Deus parece estar com o braço cruzado. Daí você pensa que essas coisas é por conta de que Deus é mau. Daí então você converte. Daí então você começa a entender que a culpa das desgraças da humanidade não tem nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com o homem, com o seu pecado. Todas as desgraças que acontecem não é por conta de que Deus não quer salvar a humanidade, é porque o ser humano procura, através dos seus erros. Lembra, né? Eu acho que foi ontem ou hoje, fez um ano que caiu o avião da Chapecoense. Pastor, aquilo ali é por conta do pecado do homem. É óbvio. Você lembra por que caiu o avião? Porque o piloto não quis parar, fazer uma parada lá no aeroporto, que ia aumentar 10 mil reais no custo dele. O que é 10 mil reais para quem ganha mais de 200 e poucos mil numa viagem? Mas isso não, o combustível vai dar. Na hora que estiver lá no alto, joga no ponto morto, o avião vai. E por conta de uma pessoa pão dura, mesquinha, querer ganhar a mais, 70 e tantas pessoas morreram. Ou seja, não tem nada a ver com Deus. É o pecado, é a ganância do ser humano. Arrependimento é mudar os conceitos em relação a nós mesmos. Porque normalmente quando nós chegamos à igreja, nós chegamos como uma pessoa boa, é ou não é? Você chega assim, Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Talvez você nunca fez essa oração, mas duvido que não pensou. Senhor, eu podia estar matando, eu ouvi uns do bêbado uma vez, assim, ó, eu podia estar matando, roubando, prostituindo, só estou bebendo. É porque o padrão de comparação dele é o... Mas a gente pensa assim, olha, eu não sou tão mal assim. Meus erros não são tão graves. Eu sou uma boa pessoa. Tem gente pior que eu. Daí depois você converte verdadeiramente. Daí você vem para a igreja e você conhece a Jesus Cristo. E você vê o padrão dele de santidade. E com base no padrão de Cristo, você olha para você e se vê como um verme. Como um nada. Daí você começa a entender o que Paulo disse no final da sua vida. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas calma aí, como que o apóstolo diz isso? Ele é o principal dos pecadores? Sabe por quê? Paulo conhecia verdadeiramente a Cristo, e por conta de conhecer a Cristo, ele sabia quem ele era. É por isso que ele disse, miserável homem que sou, em mim não habita bem algum. Porque ele converteu de verdade. Arrependimento é mudar os conceitos a respeito de tudo. De Deus, de nós, da vida, do pecado, de merecimento. Às vezes eu pergunto para alguns irmãos, irmão, como você está? Tudo bem? Eu amo quando eles dizem assim, olha, pastor, eu estou melhor que mereço. Porque a pessoa entendeu o que ela merecia, e não importa a circunstância que ela esteja vivendo, ela ainda está no lucro. Ou seja, quando há arrependimento genuíno, nós mudamos em tudo. Esse é o entendimento de Deus. E terceiro e último princípio para encerrar, os de coração duro sofrerão a ira de Deus no dia do juízo. Lembrando, né, faz 3 semanas que eu estou falando sobre juízos. Irmãos, eu só estou seguindo a Escritura. Capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Dureza e coração impenitente. Coração impenitente é aquele coração que não mostra arrependimento, aquele coração obstinado pelo erro. Sabia, o grande problema do ser humano está no coração dele. O grande problema do homem não é o intelecto. O povo precisa de mais educação. É isso que o nosso governo prega, não é? Olha, a educação é maravilhosa, mas não é o suficiente. Lembra? Século do iluminismo? As pessoas verdadeiramente iluminadas com a mente colocaram Deus de lado, dizendo o seguinte: olha, nós temos um Senhor agora, e o Senhor é a nossa razão. Não precisamos de Deus nem de religião. E neste século, 2 guerras mundiais. Ora, então o problema não estava no conhecimento, mas sim no coração do homem. A humanidade evolui, é verdade. Mas infelizmente as formas de pecado têm evoluído juntamente com a tecnologia e com a inteligência do ser humano. Você deve ter acompanhado. Essa semana, eu sempre digo, né, nada que é humano me é estranho, mas começa a aparecer umas coisas terríveis. Lembra quando você, como um menino comemorava o aniversário lá na década de 90, mais ou menos? Fantasia de Rambo, futebol. Assim que se espera que o menino comemore o aniversário. 2017, estava aparecendo lá um rapazinho, 12 anos, o bolinho do Pablo Vittar. Sabe quem é Pablo Vittar, né? A Pablo Vittar. Não pode falar o Pablo, é
até o português vai ter que mudar por conta deles, é absurdo, né? Tem que mudar esses artigos aí, artigo definido, indefinido, apesar que ele acha que é artigo indefinido, né? Mas, olha que estranho. Alguns anos atrás, menino é menino. Gosta de azul, futebol, arma, tiro, porrada e bomba. É assim que se espera de moleque. Daí tá lá, bolinho de Pablo Vittar, rapazinho de 12 anos, com namoradinho de 14, abraçado e lascando um beijão os dois. Você consegue ver o absurdo como que também o pecado evolui? Pastor, o problema é a educação? Não é. Talvez nunca vivemos numa época onde a educação foi mais dada do que o século que nós vivemos. O problema está no coração do homem pecaminoso e mau, porque é do coração que Jesus disse que procedem os maus desígnios. Mateus 15, 19, é o que Jesus disse. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração do homem. Tiago 4:1 depois, bem semelhante, diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde sendo dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, do desejo errado do coração. O Espírito Santo, meu irmão, é como se fosse um sol que aquece e ilumina as nossas vidas. Dependendo do material do nosso coração, às vezes ele vai agir de forma diferente. Se o homem tem aquele coração que é uma argila, o sol só vai endurecer. Todavia, se nós temos um coração como de uma cera, a tendência é amolecer. Hebreus 3:3 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado endurece o coração do ser humano. Esses que têm o coração endurecido por conta do pecado, porque essas pessoas sabem que é errado. Você antes de converter, eu antes de converter, a gente sabia quando estávamos errados e quando não estávamos. Não precisava ninguém falar, não precisava ter um pastor apontando o dedo, um pai ou uma mãe. Você sabe, meu irmão, quando você está errado, quando você põe a cabeça no travesseiro, ainda que você seja um ímpio, descabido. Você sabe, isso aqui é errado que eu estou fazendo. Todavia, esses que continuam, que permanecem no erro, diz a Escritura, estão entesourando para si ira divina. Eu tenho um amigo que ele tem uma coleção de camisetas de time de futebol, várias, não sei nem se ele sabe quantas. É legal o colecionador, né? Vai colecionando. Quando nós de fato não nos arrependemos diante da palavra do Senhor, nós estamos fazendo a mesma coisa, só que estamos colecionando a cada dia mais ira de Deus, para que no dia do juízo seja revelado sobre a mim e sobre a sua cabeça. Essas pessoas se esquecem que um dia haverá o juízo, e se você ler, eu vou falar mais disso semana que vem, já estou encerrando. O juízo de Deus é uma doutrina por toda a Escritura. Aonde você abre, você acha isso. Em Atos 17:30, olha que interessante. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você vê constantemente, olha, haverá um dia do julgamento. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dia com D maiúscula, ali fazendo referência ao dia do juízo. 2 Timóteo 2. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, para aqueles que fazem o bem, recompensa. Para aqueles que fazem o mal, ira. E para encerrar, Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um. Até aqueles que morreram. Morreu decapitado, morreu no mar, não interessa. O mar vai dar os seus mortos, e todos nós, um por um, diz a Escritura, estaremos diante do Senhor. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É interessante quando diz que esses livros foram abertos. É os livros que nós escrevemos diariamente com o nosso procedimento, com as nossas atitudes,
com o nosso arrependimento ou com a falta de arrependimento. É por eles que eu e você seremos julgados. Agora, aqueles que de fato desprezam a bondade, a longanimidade. Longanimidade vem de ser longânimo, longo ânimo. Sabe, paciência que se arrasta. Deus é assim. Ele dá uma chance, 2, 3, 10. Mas uma hora a porta fecha, meu irmão. Uma hora não haverá mais tempo. Então, portanto, como nós não sabemos o dia que essa porta vai se fechar, o dia do arrependimento é hoje. Que nós não venhamos a acumular ira sobre a nossa cabeça, mas sim que nós possamos andar em procedimento correto, segundo aquilo que Deus nos ensina. No versículo 6, depois ele diz, o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso aqui eu vou falar mais a semana que vem. A recompensa por aqueles que fazem o bem e por aqueles que fazem o mal. Que a bondade de Deus, de fato, possa conduzir a mim e a você. Não para uma vida leviana, não para uma vida de pecado, mas que nós possamos entender tanto a bondade de Deus e que, de fato, ela cumpra o papel que é guiar a mim e a você sempre ao arrependimento, sempre para os caminhos do Senhor. Vida eterna aos que perseveram, depois Paulo vai dizer. Isso é que eles vão ganhar. Vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem. Todavia, ira e indignação àqueles que persistem em fazer o mal. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?